grandes gênios da pintura. Observem agora a figura do homem. Podemos dizer que ela encerra um pequeno mundo. Podemos ver que nele cada parte do corpo está composta exclusivamente pela arte e não por uma mera casualidade, e que todas as formas conjugadas produzem um resultado muito bonito, de tal forma que dificilmente podemos saber se é pela sua utilidade ou pela graça que dão cada vez mais ao rosto humano e ao resto do corpo por cada membro, como os olhos, o nariz, a boca, as orelhas, os braços, o peito e também outras partes. Nascido perto de Mantua em 1478, 5 anos antes de Rafael, o conde Baldassare Castiglione Ludovic Lemort, depois Francisco de Gonzaga, antes de entrar a serviço do duque de Urbino, Diobaldo de Montefeltro, o filho de Frederico. É em Urbino que Castiglione encontra o jovencíssimo Rafael. Os dois homens dão início a uma profunda amizade. Com a morte do duque em 1508, Castiglione continua trabalhando para o sucessor dele, Francisco Maria della Rovere, quem o envia a Roma como embaixador. Aí ele reencontra Rafael. Em 1514 ou 1515, Castiglione encomenda ao pintor para fazer o seu retrato. Nesta mesma época, o conde redige a primeira versão de um livro que lhe proporcionará uma imensa glória. O livro do Cortesão narra em forma de diálogo 4 tardes no Palácio de Urbino em março de 1507. Eruditos e poetas se entregam ao prazer da conversa em volta da duquesa Elizabeth Gonzague. São evocadas as boas maneiras, as mulheres, os príncipes instruídos, o amor, a pintura, a música e principalmente as qualidades necessárias no homem da corte. Rafael está em Roma desde vários anos. Ele foi chamado pelo Papa Júlio II para decorar os apartamentos do Vaticano. E continua fazendo o mesmo para o sucessor de Júlio II, Leão X. Além disto, o pintor se dedica também a outras atividades: decoração, arquitetura, arqueologia. Juntamente com seu amigo Castiglione, ele supervisiona as escavações e sonha com poder realizar um mapa da antiga Roma. Rafael trabalhará no Vaticano justo até a sua morte repentina em 1520, com 37 anos de idade. Castiglione, que está casado, perde a sua mulher nesse mesmo ano. A partir de 1525, é núncio pontifical na corte de Carlos V. Publica o seu primeiro livro em Veneza em 1528 e no ano seguinte morre na Espanha sem ter voltado a ver Roma e nem Mantua. Após a morte de Castiglione, o quadro que ele tinha levado consigo a Madrid é enviado a Mantua. Mantua, Urbino, Veneza, Amsterdã, finalmente Paris, o quadro passa pelas mãos de vários proprietários antes de fazer parte da coleção de Mazarin e depois da coleção de Luís XIV em Versalhes. Em 1793, o quadro fazia parte das primeiras coleções do novo Museu do Louvre. Ele ocupará sempre um lugar de honra. Quando a Gioconda foi roubada em 1913, permanecendo desaparecida durante 2 anos, é Castiglione quem a substitui no centro de uma das paredes do Salão Carré. Este retrato foi copiado muitas vezes. Uma cópia muito similar ao original se encontra em Mantua. Outra cópia está em Vila d'Este, em Tivoli. Um amplo escrito resume a vida do personagem. Uma versão, antiga também, está conservada nas reservas do Louvre. Rubens copiou esta tela de Rafael durante os primeiros anos do século XVI. O seu quadro mostra mais espaço sobre a cabeça e pinta também as mãos do personagem. Enfim, Rubens transforma Castiglione num personagem dramático, atormentado, mais coerente com a estética barroca. Rembrandt viu o quadro em Amsterdã durante um leilão e o desenha. Ele ficou impressionado com a prestância do personagem da mesma forma que o Homem em Azul de Tiziano.
Rembrandt se inspira nestas duas imagens para pintar vários autorretratos. O fato é que, desenhando Castiglione, ele deixa nele os seus traços próprios. No Museu do Louvre, o quadro continua atraindo vários pintores. Delacroix o desenha, Maurice Denis o transforma em retrato Nabi. Matisse descobre nele a arte de pintar o rosto. A maior parte dos quadros de Rafael foi pintada sobre madeira. A pintura sobre tela começa a se estender em Itália no final do século XV. Baldassare, Castiglione e Autorretrato com um Amigo são os únicos retratos que Rafael pintou sobre este novo suporte. Esta tela era pregada sobre a parte dianteira do chassi. Rapidamente, os pintores optaram por pregá-la sobre a parte exterior do chassi. A aresta da moldura participa assim de forma mais uniforme sobre a tensão da tela. Segundo a cópia de Rubens, vários historiadores pensaram que a imagem de Rafael tinha sido reduzida cortando as mãos do modelo. Em 1975, o quadro apresentava a zona onde o pigmento aderia bastante mal e decidiu-se separar a tela do reentelado que o dobrava. Nesta ocasião, os restauradores puderam ver que a tela original apresentava uma excelente qualidade e parecia que jamais tinha sido cortada. De fato, a tensão exercida pelos pregos provocou entre cada prego uma deformação do tecido em festões. Estes festões teriam desaparecido se os bordes do quadro tivessem sido cortados. Rafael fazia vários desenhos de preparação. Um estudo sobre a sanguina para pintar o retrato de Júlio II subsistiu. Os traços são precisos. As sombras estão figuradas pelas achuras mais ou menos densas. O suporte utilizado é uma tela de linho em tecido fino. Ela é revestida por uma mistura de branco alvaiade e óleo tingido por grãos de pigmentos castanhos, vermelhos e pretos. Sobre este fundo cinza claro, Rafael pode corrigir os seus desenhos com a ajuda de traços de pincel, como demonstra, por exemplo, no São Lucas penteando a Virgem, um quadro que durante muito tempo foi atribuído ao pintor. Estes traços ainda podem ser observados em vários pontos do quadro. Depois ele fazia um rascunho, dispondo de cores diluídas e recobrindo pouco a pouco com umas poucas camadas finas. De fato, Rafael conseguia, com a fineza das camadas de pinturas, manter o aspecto real dos relevos dos tecidos que reproduzia, com tantos efeitos de textura. A superfície granulada da camada pictórica redifunde assim a luz em todas as direções e dá ao quadro um aspecto muito mais mate. O conjunto da composição, tratada com leveza e suavidade, corresponde aos princípios preconizados por Castiglione no seu livro. A miúde em pintura, uma única linha não trabalha uma única pincelada facilmente dada, de tal modo que parece que a mão, sem ser guiada por nenhum estudo ou por nenhuma arte, encontra para ela mesma a sua meta segundo a intenção do pintor. Demonstra claramente a excelência do artista que cada um aprecia depois, segundo o seu próprio critério. Na época moderna, o quadro a miúde invernizado com a ajuda de preparações tingidas se apresentam com uma imagem quase monocromática, onde domina o ocre amarelo e castanho. Durante a restauração de 1975, os vernizes foram diluídos e o quadro recobrou os seus valores originais. O castanho passou a ser cinza colorido, o preto ganhou em profundidade, os olhos antes escuros recobraram a sua cor clara. O retrato está composto a partir de uma gama reduzida de cores e que, no entanto, geram uma grande variação.
Variação de pele. Variação da barba. Variação das encarnações. Os olhos são de um azul celeste denso, mas tirando um pouco para o verde. Esta cor talvez tenha sido obtida diretamente da malaquita, e é sem dúvida a única cor pura de todo o quadro. Mais duas pequenas anotações de cores vivas, o fio vermelho e botão dourado. O terno escolhido por Castiglioni para pousar para o pintor determinou todo o equilíbrio cromático do quadro. Por isso, o personagem veste escuro e se destaca sobre um fundo claro. A dama com véu, tão similar a Castiglioni tanto pela pose como pela importância dada à manga, está vestida de claro e se destaca sobre um fundo escuro. A luz é suave. É uma luz típica de um ateliê. Ela vem do alto à esquerda. Ela clareia o fundo também ou projeta a sombra do personagem. Este fundo, logicamente, é próximo. Outras luzes, outras tintas e outras distâncias do fundo teriam quebrado este delicado equilíbrio. Os bordes inferiores do gorro de Castiglioni realçam as diagonais do quadro. O oval do rosto está situado dentro do quadrante superior. A mediana passa pelo interior do olho esquerdo. Este recorte aparece em vários retratos de Rafael. Um dos olhos do personagem, normalmente o olho esquerdo, tem uma posição central. O mesmo princípio de composição está presente nas obras de Da Vinci. E também nos pintores das escolas do norte como Van Eyck. O rosto humano, muito recortado e móvel, é o detalhe mais difícil de reproduzir. Não se pode reduzir às formas geométricas elementais. O ponto fixo escolhido e situado no centro, pupilas na beira do olho, é de fato o único ponto de referência preciso que dispôs o pintor para construir um rosto e para pôr em perspectiva os complexos relevos das órbitas, da face, da fronte e da testa. O rosto de Castiglioni está situado um pouco enviesado em relação com o plano do quadro. Rafael então diminui o tamanho da orelha direita para criar um efeito de perspectiva. Um segundo recurso assegura o relevo, a sombra. É a densidade da sombra que permite captar imediatamente a profundidade da órbita ou perceber a orientação saída da testa. Se se apagam as sombras do rosto, obtém-se uma figura plana sem vida. O rosto, o penteado, as roupas desenham uma série de grandes curvas em S ou em 8 que limitam formas redondas e redes de linhas ordenadas. Os traços visíveis em volta dos ombros e à direita do gorro mostram que, apesar da extrema fineza das camadas, o pintor hesitou na hora de retomar certos contornos. Ele estreitou os ombros do modelo ou apagou o encosto de uma cadeira a fim de isolar melhor a silhueta do seu amigo. Ele reduziu o gorro para deslocar a parte sombria do rosto e destacar a curva. Este zigue-zague negro no contorno do rosto se destaca de forma estridente sobre o fundo claro, dando um toque dinâmico e potente na composição dedicada por natureza à imobilidade. Outro tratamento inusitado, a posição das mãos. A restauração revelou que uma linha de pintura negra, um pouco mais de 1 centímetro de largura, marcava o contorno do quadro. Este limite, que deveria desaparecer por baixo da moldura, corresponde à mão do pintor. Enquadrando desta forma e cortando a mão do seu modelo, Rafael deseja concentrar a atenção do espectador sobre o rosto, a zona mais clara e mais colorida. Durante a Renascença, bustos de mármore ou de bronze, medalhas, miniaturas, grandes retratos pintados traduzem o nascimento de um novo comanditário e de uma forma de exaltação do indivíduo, até então desconhecida na Europa. Os retratos expõem a glória dos vivos e conservam os traços das dinastias. Alberti sublinha o caráter quase divino do retrato que torna presente os ausentes e também os mortos.
Também o pintor entra nesta comunidade de poderosos, fazendo as suas apresentações e assinando as suas obras. Para Castiglioni e o seu entorno, a pintura chega a ser a arte por excelência, se opondo à escultura, arte menos dotada para a imitação. Rafael era célebre e procurado por suas Madonas. Esta maneira de repetir um tipo ideal de beleza é compartido por todos os pintores da época. Esta ideia estava inspirada nas novas leituras de Platão, realizadas tanto por eles como também por seus amigos humanistas. Assim, Rafael utiliza o mesmo rosto para uma figura cristã, Santa Catarina de Alessandria, como para uma figura mitológica, Galateia, que ele pinta a fresco para decorar a vila de Agostino Chigi em Roma. Com os retratos de personagens contemporâneos, já não se trata mais de evocar um tipo ideal ou um ser sobrenatural, mas de imitar a natureza da forma mais próxima possível, quer dizer, o modelo já não posa justo em frente do pintor. Cerca de 20 retratos de Rafael ainda subsistem. No retrato de Agnoldo Doni, um rico banqueiro mecenas, os dois polos do quadro são o rosto e as mãos. A mesma importância das mãos, a mesma paisagem em continuidade e, consequentemente, a mesma luz no retrato de sua mulher Madalena. Porém, este retrato tem um antecedente famoso, a Gioconda, que Rafael pôde ver em Roma ou em Florença. Um desenho de Rafael está inspirado no quadro de Da Vinci, que, na sua dimensão primitiva, mostra suas colunas nos lados da tela. O enquadramento e posição do personagem são os mesmos na Dama com Unicórnio, Madalena Doni, como também em Dama com Véu. Com a esfinge do jovem banqueiro Bindo Altoviti, Rafael sem dúvida se inspirou no retrato de Giorgione. Cria outra encenação. O rosto do modelo voltado para o pintor apanha a luz lateral e a destaca sobre um fundo escuro. A erudita Fedra Inghirami é retratada na sua mesa de trabalho, buscando a inspiração com os olhos voltados para o céu. Mas a pose escolhida pelo pintor introduz um elemento narrativo e é também uma astúcia do pintor com a natureza, pois Inghirami tinha um forte estrabismo divergente no olho direito. A modelo foi tratada pelo seu amigo pintor de uma forma benévola e encontra, assim, o seu defeito reduzido quase ao completo com o seu olhar insólito. A nova encenação surpreendente no retrato com um amigo, o rosto ligeiramente virado e o gesto em suspense do segundo personagem criam uma composição muito enigmática. No seu Castiglioni, Rafael retoma um modelo de Gioconda com esta pose ideal preconizada por Da Vinci. Busto em 3/4 e rosto voltado para o espectador. Todas as modulações de formas e das luzes surgem desta oposição entre busto e rosto. Porém, referindo-se a um modelo plástico anterior, o de Da Vinci, Rafael pintou o seu amigo tal como ele era? Outros retratos ou supostos retratos de Castiglioni são também conhecidos. Um deles, atribuídos a Tiziano, está no Museu de Dublin. Outro quadro, neste caso anônimo, se conserva no Museu Cívico de Como. Castiglioni mostra uma medalha que lhe foi consagrada, mas desta vez de perfil. Todos esses retratos revelam uma similitude com os traços de Rafael. Castiglioni, no seu livro, destaca a austeridade das vestimentas espanholas. Agrada-me que se tenda um pouco mais para o grave e o escuro, deixando-o alegre, porque considero que uma roupa negra produz maior graciosidade que nenhuma outra cor pode dar. Se não puder ser o negro, pelo menos que seja uma cor mais escura. Os antebraços e a parte superior do gibão estão confeccionados num negro profundo. Sem dúvida, de veludo e em harmonia com o negro do gorro. As mangas são amplas e inchadas. São de pele cinza, com pontos brancos e reflexos avermelhados. Trata-se de esquilos do norte ou da Sibéria, do mesmo animal que se faziam os melhores pincéis. Castiglioni leva também um peitoral desta mesma pele, com uma fita preta fazendo jogo e uma faixa de cetim escarlate, da qual o pintor mostra apenas alguns fios.
No peitoral, um botão grande fecha o gibão. O aspecto do traje é como o aspecto da pintura, uma forma de equilibrar ou opor com elegância as superfícies claras das escuras, as cores quentes das frias, as texturas lisas, as que não são. O toucado de Baltazar é mais difícil de decifrar. Os pretos estão muito próximos uns dos outros, talvez usados pelas limpezas antigas. Podemos distinguir duas partes, um toucado e uma boina. Uma grande boina de veludo preto azulado com dois grandes cortes onde encontramos numerosos exemplos nos quadros da época. É adornada com uma pena preta e com uma borla, mostrando apenas uma silhueta pouco precisa. As boinas decoradas eram muito apreciadas nessa época. Os reis rivais Carlos V e Francisco I usavam os dois o mesmo tipo de boina. O toucado de Giotto foi muito bem representado nas gravuras. É uma peça bordada que envolve o crânio. Numa carta à sua mãe, em outubro de 1505, tinha então 31 anos, Baltazar declara: espero com grande impaciência estes toucados. Entre as muitas consequências desta enfermidade, caíram-se os poucos cabelos que tinha. Por isso não posso ir a nenhum lugar sem o toucado. Inclusive a barba agora é algo mais do que um adorno. Na geração precedente, os homens não usavam barba. Esta nova geração, fascinada pela antiguidade, começa a escavar sob os seus pés para redescobrir Roma e Grécia. Usar barba permite identificar-se com os sábios e filósofos da antiguidade. A roupa que Castiglione veste não serve apenas para ser usada como vestimenta. Unindo o animal, plumas, peles, seda, e o vegetal, lã e algodão, reunindo sinais e cores, tem também uma função simbólica. É um reflexo de seus gostos, de sua atitude moral, de sua cultura. Como o corpo é a embalagem da alma, Erasmus pode dizer naquela época que a vida é o corpo do corpo. Para os humanistas que estão ao redor de Rafael, o rosto é um livro aberto, um espelho da alma. Os rasgos falam, têm um sentido. Traiçoeiro o verdadeiro caráter das pessoas. O artista autêntico é aquele que sabe ler numa carta, o que sabe entender, o caráter e a paixão. Os contemporâneos de Rafael estavam de acordo quando se tratava de definir seu caráter. Era aberto, cortês, atento, capaz de adaptar imediatamente seu espírito ao dos demais. Sua facilidade para o retrato era talvez consequência de sua empatia. Seu rival, Miguel Ângelo, possuía um caráter sombrio e não estava interessado no retrato que considerava um gênero mundano. Preferia representar sobre todo o tipo de ideais. Castiglione é tranquilo, atento, sereno. Seu sorriso representa a bondade. Neste ponto, todas as testemunhas convergem. Castiglione olha para o seu amigo, o pintor, com total confiança e até com uma certa desenvoltura. O desprezo de qualquer afetação, uma certa desenvoltura, é o supremo adorno moral dos gentilhomens. Existe uma regra que acredito ser universal e que serve para todos os seres humanos, que são ditas ou feitas, mais do que qualquer outra coisa. A de fugir o mais possível do escolho mais perigoso e duro da afetação, e para dizê-lo com uma expressão nova, usar em todas as coisas uma certa desenvoltura que escondem e provam que o que se diz é quase sem fadiga e sem pensar muito. Enfim, no rosto de Castiglione há uma matiz de melancolia. Esta melancolia do autor do livro Cortesão, que em seu prefácio constata que a maioria de seus personagens morreram. Talvez entre as diferentes sessões de pousar, conversou com Rafael sobre os amigos desaparecidos. Os seres humanos, como animais superiores, obedecem às normas de comportamento social, que têm muito a ver com suas relações hierárquicas, bem como com a expressão de seus corpos, dos movimentos de seus membros, de seu odor. Jean d'Aragon está situado no trono bem acima do pintor.
Rafael não vai pessoalmente a Nápoles para desenhar o soberano e deixa seus alunos acabarem o quadro, mas respeita em seu ateliê as regras simples da distância frente à autoridade. Dois banqueiros olham ao pintor do alto como o cardeal, como a gaivota, e podemos chegar à conclusão que não era um íntimo de Rafael. Únicas exceções a esta regra, a relação amorosa e também a amizade franca. Então os corpos podem se aproximar, como no retrato duplo de Andrea Navaggero e Agostinho Bezzano, amigos de Rafael. Os dois se tocam como em outro retrato de Rafael com um amigo. Castiglione, sentado num assento do qual apenas mostra um fragmento, os dois personagens estão sentados dentro do eixo de visão do pintor. Rafael está sentado frente a seu amigo. Os olhos do modelo central é como se fossem um reflexo num espelho dos olhos do pintor. Conforme o princípio de inversão, os raios que saem dos olhos do pintor tecem as linhas do quadro e fazem nascer a figura do amigo. Porém, podemos imaginá-lo ao contrário. É o olhar do modelo que dá vida ao pintor. Este intercâmbio de olhares, este equilíbrio harmonioso entre os dois olhares é a melhor definição da amizade. Os primeiros retratos do século XV haviam perturbado muito. Um rosto cujo olhar dirigido ao espectador parecia que o seguia com os olhos ali onde o espectador fosse. Esta função mágica é muito mais evidente aqui. O pintor termina seu quadro colocando sobre os olhos mínimos toques brancos que tornarão o olhar de seu amigo íntimo e vivo. Por último, o rosto de Castiglione é representado em tamanho natural. O retrato que acumula assim todas as ilusões é uma espécie de ícone laico, um verdadeiro dublê do personagem. Não é de verdade, mais verdadeiro que o natural. Falta apenas falar. Vai falar. Mais verdadeiro que o verdadeiro. Todas as expressões familiares dos espectadores dos retratos que se parecem já se encontram nos escritos da época. Castiglione casa-se com Ippolita Torelli, que teria um filho no ano seguinte, Camillo. Castiglione fica em Mantua até 1519, data em que regressa a Roma como embaixador de Frederico Gonzaga. Deixa seu retrato na casa familiar. Pouco depois escreve um poema em latim, Elegia, onde imagina Ippolita escrevendo-o. Quando estou só, o retrato pintado por Rafael me recorda seu rosto e tenho saudades. Rio com ele, brinco. Falo com ele. E como se ele pudesse responder, tenho às vezes a sensação de que vai se mover, que deseja dizer algo e falar com palavras. O menino reconhece seu pai e, conversando, cumprimenta-o. Assim me consolo e passo meus intermináveis dias. Em julho de 1520, depois de uma viagem, Baltazar volta a Roma e escreve à sua mãe: Não me parece que estou em Roma, porque meu pobre Rafael já não está. Alguns dias depois desta carta, tem conhecimento da morte de Ippolita em Mantua. Testemunhas contaram que foi grande sua dor. O próprio Papa trata de consolá-lo. Castiglione, durante os 9 anos que ainda viveu, não se separou do retrato, levando-o sempre consigo. Talvez possamos encontrar neste comportamento estranho um dos efeitos mágicos do quadro. Castiglione deu vida ao quadro com seu poema. Sua mulher e seu melhor amigo morreram. Só essa imagem, a sua, podia lembrar-lhe ao mesmo tempo seus 2 seres queridos. Sabia também que, uma vez desaparecido, apenas seu quadro conservando seu rastro, continuaria vivo.